Hello everyone! Vamos fazer a nossa revisão sem sofrimento, né? Serei bem breve. Vou falar exatamente sobre o que vai cair na prova, quantas questões serão. Então, vocês vão ter um dos provões, né? Que é o provão de linguagens. Nós teremos apenas 5 questões de inglês. Como sempre, eu coloquei um texto na prova. E aí, algumas dessas questões são baseadas no texto. Um texto simples, questões simples. O nosso assunto é o Simple Past, para quem não lembra, certo? Simple Past, e nós vimos algumas coisas como, por exemplo, essa estrutura aqui do verbo to be, que está sendo apresentada agora, é o presente do verbo to be. E aí nós aprendemos o passado. Nós temos apenas 2 formas no passado do verbo to be, diferente do presente, que são 3, porque essas duas se transformam em nessa, né, que é o was. E o are se transformam em were. Resumindo, você vai usar o was sempre que o sujeito, né, que é geralmente quem vem antes do verbo. Por exemplo, você tem uma oração, uma frase, e a pessoa, o pronome, um nome que vem antes desse verbo, por exemplo, né, que é o verbo ser, estar no passado, vai ser o sujeito. Então, geralmente não. Nesse caso, vai ser um nome, né, um pronome que indique, no caso, como número, apenas uma pessoa. Eu, ele, ela, ou então o nome dele, o nome dela. E já o were vai ser para o plural, certo? Então, aqui a gente pode dizer que o was é utilizado sempre no singular e o were é utilizado sempre no plural. Então, por exemplo, se eu falo que eu estava na festa, eu vou dizer I was, porque eu, né, é apenas uma pessoa. Ela estava na escola, ela é apenas uma pessoa, será was. Mas já se eu digo, por exemplo, eles estavam na escola, eu vou usar o were para isso, certo? Porque eles estavam, plural. Passando, aqui foi só o que eu passei para vocês mesmo. Aqui são as formas do presente, do verbo to be, certo? Todas essas formas aqui são do simple present, presente. O que nós estamos vendo é passado. Ou seja, 3 formas se transformam em uma só. Onde a gente tem are, vai se transformar em were, e am e is serão was. É o que nós temos aqui. Que aí vemos a estrutura de frases. Por exemplo, I was in a restaurant. Eu estava em um restaurante, certo? Eu estive. Ou então ela estava no supermercado. Vocês estavam cansados, eles estavam felizes. Então, o verbo ser ou estar, essas formas são do singular e essas do plural. Perceba que aqui você tem eu, ela, uma pessoa só. Aqui você tem vocês e aqui você tem eles, ou seja, mais de uma pessoa, plural. E aí nós vamos usar were. Estrutura de frases negativas e interrogativas. Então, nós acrescentamos o not depois do was ou depois do were, no caso aqui, para construirmos frases negativas, certo? Então, se eu peço, por exemplo, passe, como eu passei no exercício na aula passada, na semana passada, they were happy. Passe essa frase para a forma negativa, é só acrescentar o not depois do were. Se for uma frase com was, acrescenta o not depois do was, né? Se é uma frase interrogativa, é simplesmente pegar essa palavra ou essa, onde ela estiver, de onde ela estiver, e passar ela para o início da frase, certo? Pois estamos falando de perguntas diretas, perguntas que eu posso responder com sim ou não. Então, o was ou were sempre irão para o início da frase nesses casos. Formas contraídas. No caso aqui é uma forma contraída negativa. Como é que eu faço uma forma contraída negativa? Eu junto was mais not e depois eu retiro o, certo? Para quem tem dúvida de como é que se escreve. Were mais not, eu junto, retiro o, weren't. Então, por exemplo, aqui nós temos, se eu em determinada questão eu peço, passe a frase para a forma negativa. Então, aqui, como eu expliquei, você vai colocar um not antes depois do was ou depois do were. Mas se eu pedir para você, coloque a frase na forma negativa contraída. Então, você vai não só colocar o not, mas você vai colocar dessa forma aqui, certo? Que ele fica junto com o apóstrofo, que é a forma contraída. Então, ao invés de dar essa resposta, que seria apenas a forma negativa,
a forma negativa contraída, vai aparecer o apóstrofo, certo? Então, aqui nós temos uma frase negativa e contraída ao mesmo tempo. Nós vimos também vocabulário, né, em relação a food and drink, que são comidas e bebidas em inglês. Só para a gente revisar, isso aqui vocês já viram várias vezes. Então, vai ter sim uma questão sobre isso. Você não tem que saber todas as palavras, certo? O vocabulário é uma coisa que a gente trabalha, a gente aprende uma parte, outra parte às vezes você não lembra, isso é normal, isso faz parte do processo de apreensão de vocabulário, você não vai aprender tudo de uma vez, então não tem problema se em determinada questão você não souber todas as palavras, você vai usar as que você sabe para responder, certo? Principalmente quando a gente está falando de questões de marcar, você não precisa saber tudo, então às vezes você sabendo metade das palavras já é o suficiente, certo? Então só revisando, nós vimos vários tipos de alimento, né? Carboidratos, legumes, frutas. Então você tem, por exemplo, aqui arroz, que é rice, você tem feijões, que é beans, você tem carne, que é meat, a cebola, que é onion, alface, que é lettuce, uva, que é grape, né, por exemplo. E vimos aqui mais alguns exemplos. No exercício da semana passada, eu coloquei algumas bebidas, né, para você saber identificar, né? Por exemplo, acho que eu coloquei o juice, que é suco, water, que a gente já sabe que é água, já trabalhou muito com essa palavra, tea, significa chá, que mais que a gente deve ter visto? Coffee, que é café, certo? Wine é vinho. Esses são alguns exemplos, né? Milk, que é leite. Você não precisa saber todas as palavras, você só precisa aprender, né? O ideal é que a gente aprenda o máximo, mas é justamente por isso que a gente coloca um número considerável para a gente aprender uma parte dessas palavras, certo? Porque realmente não tem como você aprender naturalmente tudo de uma vez. Então vai ser uma questão super fácil. Voltando aqui para a parte dos verbos, né? Então já vimos que alguns verbos no passado, nós vimos o verbo to be no passado, que tem essas formas was e were, mas aí a gente começou a ver a segunda parte do simple past, do passado simples, que é a parte dos outros verbos, certo? Que são os verbos que vão ter uma finalização diferente, né? Que é quando a gente acrescenta ed no final do verbo. Isso quando a gente está falando de verbos regulares, certo? Então, se vocês derem uma olhada nas questões da aula passada, aliás, da semana passada que eu passei, acho que eu passei 2 exercícios. Talvez eu tenha citado aqui o da semana passada, mas é de 2 semanas atrás, um exercício. O da semana passada foi do livro, né? Eu lembrei aqui, foi o exercício do livro. Que simplesmente era para você passar os verbos para o passado. Então, os verbos regulares você viu lá, né? Porque já tinham alguns exemplos resolvidos, que é simplesmente você colocar ed no final do verbo. Na verdade, nem sempre você vai colocar ed, mas de qualquer jeito o verbo vai terminar em ed. Como? Por exemplo, se um verbo já tem e, você só precisa acrescentar o d. O importante é que ele terminou em ed. Tem aquele caso também dos verbos que terminam em y, né? Que são precedidos de consoante. Por exemplo, se tem um D, um B, um P antes do Y, você vai retirar o Y. Se não for uma consoante, for uma vogal, um A, um E, você não precisa fazer isso, né? Você só acrescentaria, no caso, o ED mesmo, certo? Mas nesse caso aqui você vai retirar o Y e vai colocar IED. Lembrem-se, a prova não é de escrever, então esses detalhes de escrita, de saber se é só o D, se saber se é o ED, se é o IED, vocês não vão ter que se preocupar muito. Mas é mais a regra geral, por exemplo, lembrar que verbos regulares terminam em ED. Então, minha gente, por favor, não esqueça disso. Então, por exemplo, uma pergunta: o que é um verbo regular? Em inglês, né, no passado. São verbos que são terminados em ed. É só isso, é a regra. Por que tem o nome regular? Vem de regra. E o que é verbo irregular, né, em relação aos outros verbos? São os verbos que não terminam em ed. E aí eles podem ter várias terminações diferentes. Por exemplo, existem verbos que sequer mudam. Então, por exemplo, o verbo ler no presente é read, no passado é read. Mudou a pronúncia, mas a escrita é a mesma. Tem verbos que mudam pouco, como o verbo enviar
né? Que vai ficar send, vai virar sent, só mudou a letra final. E go se transforma em went, que não tem nada a ver, certo? Como eu estou dizendo aqui, não tem uma regra. É verdade que tem até uns padrões. Se você pegar a lista de verbos irregulares, você vai perceber que tem verbos que mudam um pouco, tem outros verbos também que não mudam nada, tem verbos que mudam bastante. Então, você percebe um padrão, mas regra não existe, certo? Por isso que para resolver as questões, você teve que consultar na lista de verbos irregulares, certo? Então, pessoal, é só isso mesmo. Se vocês derem uma revisada, né, assistirem esse vídeo, não tem dificuldade nenhuma. Realmente a prova está muito fácil. Então, boa sorte e bom final de ano para vocês.